obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento o Dr. Carlos Reis, cumprimento também todos os Srs. Deputados. Na sua intervenção inicial, o Dr. Carlos Reis disse que só na última semana é que foi mergulhar, e mergulhar nos papéis são as suas palavras. E, portanto, nesse mergulhar de papéis, aquilo que eu lhe pedia era que se confirmava, se teve conhecimento que o gabinete de projeto russo, que aqui disse que foi contratado pelos estaleiros navais de Viana do Castelo, se já não tinham conhecimento do projeto. Se antes de serem contratados pelos estaleiros navais de Viana do Castelo, se tinham conhecimento do projeto dos navios. Mas tivemos acesso a documentos entregues pelos estaleiros navais de Viana do Castelo e do Gabinete de Gestão de Projetos que, e passo a citar, diz isto: a Petrobalt não tinha capacidade técnica e recursos humanos para cumprir o planeamento elaborado. Da informação que conseguiu colher, confirma que a Petrobalt, e portanto, tendo já a Atlantic Line contratado a Petrobalt para o anteprojeto, porque foi isso que acabou-nos aqui de dizer, tinha a Atlantic Line consciência e conhecimento que a Petrobalt não tinha capacidade técnica e recursos humanos para cumprir o planeamento elaborado? Neste processo de contratação, já ouvimos aqui falar em intermediários. A questão que lhe coloco é: tem conhecimento que existiam intermediários neste processo? Nos documentos a que fez alusão, não é? Que foi, julgo eu, portanto, que foi mergulhar, nos papéis que foi mergulhar, não encontrou nenhuma referência a nenhum intermediários? Nos documentos não encontrou o nome de João Moita como sendo um dos intermediários que faz este processo. Há também registro de que, posteriormente, houve a contratação de uma empresa irlandesa. Confirma que houve esta contratação desta empresa irlandesa? O contrato foi assinado em setembro de 2006. Qual a razão para o armador, a empresa, ter enviado 7 meses depois o fiscal? Não é estranho que só 7 meses depois, já do início dos trabalhos, tenha enviado o fiscal? Foi, de acordo com os dados que nos chegaram, maio de 2007, é que enviou o fiscal residente para Viana do Castelo. Mas disse-o aqui que já noutros projetos, noutras construções, o processo foi exatamente ao contrário. Esteve desde o início o fiscal. Um gestor, não é? Tem esta função de gestor, não estranha que 7 meses é um prazo muito dilatado para o acompanhamento de uma construção de um navio que, pela complexidade, pela grandeza do navio, deveria estar mais cedo o fiscal, para zelar pelos interesses da própria Atlantic Line. Mas também nos documentos do Gabinete de Gestão de Projetos é dito, portanto, que o fiscal chega em maio de 2007 e em junho, portanto, um mês após a permanência em Viana do Castelo, e passo a citar, começa a solicitar alterações ao arranjo geral que tiveram implicações no trabalho já executado. E mais tarde, de julho a setembro, aos esquemas de encanamentos já aprovados pela Sociedade de Classificação, que implicou executar novas revisões e reenviar para a Sociedade de Classificação. Portanto, aquilo que eu pergunto é, se demorou tanto tempo, portanto, no final de um mês de estar lá, já faz tantas alterações, já propõe tantas alterações, se calhar, de facto, o fiscal deveria ter começado devia ter ido mais cedo, deveria estar a acompanhar os trabalhos, porque de facto aquilo que acontece é que passado um mês solicita alterações ao arranjo geral. Acha normal isto, Sr. Doutor? Mas eu volto a insistir, até porque
no documento a que eu já fiz alusão, dizem que o fiscal residente solicita um elevado número de alterações e alega requisitos operacionais, de manutenção e estéticas. Confirma nos documentos que consultou todas estas alterações, todas estas modificações no navio? Já aqui foi dito e também lhe perguntado, e o Dr. Carlos Reis citou um relatório da Comissão de Inquérito dos Açores, mas de facto vários ex-administradores do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo referiram aqui que a determinado momento tiveram a percepção e no processo negocial começaram a perceber que os Açores não queriam o navio. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é, nos registros, pode-nos voltar a dizer que à data não estava na direção da empresa, portanto não estava na gestão da empresa, mas há memórias descritivas, há documentos na própria empresa que devem relatar estas negociações, estas reuniões, e aquilo que eu pergunto é, de facto, se nos documentos a que teve acesso, e acredito que um bom gestor deverá ter acesso a estes documentos, portanto, deverá querer perceber o funcionamento da própria empresa, se encontra objetivamente dados que permitam chegar a esta conclusão de que os Açores queriam rejeitar o navio, não estavam interessados no navio e tudo estavam a fazer para encontrar alibis ou para chegar a esse bom porto, ou seja, a rejeição do navio. O certo é que não houve a Atlantic Line resolveu o contrato, portanto, pôs termo ao contrato, entraram num processo de negociação. Não houve litigância, portanto, contrariamente a outros processos que os próprios estaleiros navais já tinham feito, e eu pergunto-lhe, neste processo de negociações, confirma ou não, ou tem conhecimento de que terá sido proposto um regime de comodato, ou seja, terá sido proposto uma cedência do Atlântida ao armador por um período sem tempo e, portanto, para ir experimentando. Confirma esta negociação? Então, dessas tentativas de encontrar uma resolução e que encontrou nos documentos que consultou, é capaz de nos dizer quais são? Mas nos documentos que encontrou relativamente a essa proposta de colocação de mais um motor, qual era a visão da Atlantic Line? Porque essa, julgo eu, que foi uma proposta dos estaleiros para a colocação de mais um motor no navio. Nos documentos de uma auditoria conjunta da Inspeção-Geral de Finanças e da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, de julho de 2009, é dito o seguinte, eu passo a citar depois para lhe pedir um comentário a isto. Queremos que a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato, verificado pela diferença entre a velocidade contratada e apurada nas provas de mar, não poderá ser imputada exclusivamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Concorda que não pode ser só imputada aos estaleiros navais de Viana do Castelo, esta responsabilidade. Mas também podemos colocar a questão ao contrário, que é a Atlantic Line não poderá ter feito exigências em demasia e propostas de alterações em demasia que não seriam execuíveis para o navio. Presidente, mas concorda que
também pode haver, da parte da Atlantic Line, exigências que sejam demasiadas, e que, inclusive, e faço-lhe a última pergunta, que é, sendo a Atlantic Line detida uma parte pelo Governo dos Açores, não poderia aqui os estaleiros navais de Viana do Castelo sentirem-se pressionados para cumprir o contrato e, de certa forma, não cumprindo esses quesitos que há bocadinho acabou de dizer? Só mesmo para terminar, só para esclarecimento, é que a Atlantic Line abriu 2 concursos públicos internacionais que não foram concluídos e depois fez, e passo a citar, um documento oficial que diz: a Atlantic Line, como não pretendia abrir novo concurso público internacional devido aos prazos, abriu 2 procedimentos por negociação sem publicação prévia de anúncio, convidando os estaleiros navais de Viana do Castelo a apresentarem 2 propostas para a construção de 2 férreos. Portanto, está aqui a resposta, é que a Atlantic Line convidou os estaleiros navais de Viana do Castelo para construir os navios, os férreos, e não exatamente ao contrário, como o Dr. Carlos Reis agora estava a dizer.